Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui, não deu certo na segunda-feira, tivemos um transtorno aí que não deu para fazer, mas nós estamos aqui hoje na quarta, conforme nós temos combinado, segunda às 3h30 até as 4h, e quartas-feiras, das 3h30 até as 4h. E hoje à noite, se Deus quiser e Ele vai querer, nós teremos também a nossa célula aqui em casa. A Edilene, que estava viajando, voltou, foi uma alegria. A célula passada foi muito agradável. Tem gente ali, tem gente chegando ali. Então, amados, estamos já nos preparando para a nossa viagem para Uberaba, agora no mês que vem. Vamos falar no acampamento das mulheres presbiterianas de Uberaba. Sueli Oliveira, você é a primeirona. Olá, boa tarde, querida. Lindona é você, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes. Eu sempre penso assim, deixa eu dar uma notícia para vocês. A palavra que nós compartilhamos lá na Presbiteriana de Pinheiros, a última que nós compartilhamos, com o nome Deus Não Dorme e Nem Cochila, ela já está editada, então ela já está no nosso canal do YouTube. YouTube de Usa Saião já está editado a nossa palavra, você pode ver lá. Para quem está na nossa live, na nossa WhatsApp da live, já percebeu porque eu mandei. Quem não está, pode ver pelo YouTube de Usa Saião. Eu tenho aproveitado, mandei fazer uns cartõezinhos e eu tenho entregado para motoristas de Uber, enfim, onde eu vou eu procuro entregar uma palavra de Deus, um cartãozinho com um versículo. Rosinha, que bom que você está aí. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a graça de Deus para essa tarde, para a tua vida e para a nossa vida e para todos aqueles que vão ouvir essa palavra em algum momento na vida. Vamos orar? Deus querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, tão perdoador, tão libertador. Ó Senhor, nós temos esperança na nossa vida porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama e nos protege, supre as nossas necessidades. O Senhor não dorme nem cochila. A tua existência é totalmente a nosso favor para cuidar de nós. Obrigada porque o Senhor mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário para pagar o resgate da nossa dívida, para pagar a passagem, nos dá uma passagem livre para o reino eterno. Obrigada, Deus. E também o Senhor é o Deus que cuida de nós aqui nessa terra, não só quando nós partirmos, mas aqui o Senhor coloca os teus anjos ao nosso redor para nos guardar noite e dia. Isso é maravilhoso. Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor abençoe a ministração de Uberaba, que muitas irmãs queridas possam se matricular nesse acampamento, nesse encontro, e que o Teu Espírito Santo, desde agora, vá nos preparando, a mim e a elas que vão ouvir, para que tenhamos um tempo extraordinário contigo, com Teu Espírito Santo e com Tua Palavra. Clamamos também, Senhor Deus, por todos os enfermos, encarcerados, pelos refugiados, pelos que estão em guerra. Senhor, liberta aquelas pessoas que estão em guerra lá de Jerusalém, lá de Israel, Senhor. Tem misericórdia, o Senhor pode todas as coisas. Que essa guerra possa ter um fim. Põe a tua mão, Senhor, guarda o teu povo. Guarda as pessoas que estão dentro de um processo horroroso de guerra. Guerra no lar, guerra no emprego, guerra no casamento, guerra em qualquer lugar, que a tua paz venha sobre nós, Pai querido. Peço também pelos enfermos, pelo Tiburcio, pela Francisca e tantos outros que precisam de ti, que rapidamente a tua cura brote apressadamente sobre eles. Clamamos também pelos pastores, pelas igrejas, pelos hospitais, pelas escolas, que a tua sabedoria, Pai, prevaleça nesse planeta e todo levante maligno seja destruído para que a tua vontade boa, perfeita e agradável possa prevalecer.
Nós te louvamos nessa tarde, agradecidos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Carme, Rosinha, olha aí quanta gente, obrigada que vocês estão aí. Sueli, louvamos a Deus pela vida de vocês. E hoje eu queria meditar junto com vocês no Salmo 1, né? O livro de Salmos é um livro extraordinário, de grandes ensinos, e a maioria dos salmos são de autoria do rei Davi, aquele Davizinho que foi o grande pastor, que venceu Golias, que venceu Leão, que venceu tantos obstáculos na vida, e ele sendo o menor da casa do pai dele, o mais novinho, o menos favorecido, mas ele foi um gigante, grande Davi. E possivelmente o Salmo 1 também deve ter sido escrito por ele, porque a maioria dos salmos foram escritos por ele. O Salmo 23 nós temos certeza absoluta, Solange querida, mas o Salmo 1 há uma certa dúvida se é ele ou se não é. Então nós vamos ler o Salmo 1, eu quero ler na Solange, minha amada, na versão normal que a gente tem, e vamos ler também na versão comentada, na versão que nós temos aqui, que eu gosto demais também, que é a versão mensagem, a Bíblia mensagem. Vamos ler na tradicional, depois vamos ler na mensagem. Então diz assim, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido, alegre, resolvido, despachado. Ô Ivone querida, que bom ver vocês aí. Então bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, Deus sempre fala uma coisa, depois fala outra para nós escolhermos a que nós queremos. Antes, bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, no ensino do Senhor, nos conselhos do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Eu estou lendo a Bíblia 365 dias, acho que muita gente está lendo. E a gente vai caminhando com o Velho Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. É uma leitura muito saborosa, muito agradável, né? E a gente vai vendo Deus chamando os profetas, né? Moisés, Arão, e dando para ele conselho, orientação, diretrizes, para que ele aconselhe o povo. Bem-vinda, Luísa. Então, Deus, na palavra dele, ele dá conselho para os profetas e fala, ensine o povo para fazer assim. Diga o povo que quando entrar na terra prometida se comporte assim e não se comporte daquele outro jeito. Então Deus é sempre aquele pai amoroso. A mãe fala assim, olha, não converse com gente estranha na rua. Não coma nada que alguém te dê, uma bala, gente estranha. Ensinando a criança a se proteger. Olha, qualquer problema, procure um adulto, telefona para a mamãe. Então é assim que Deus fala, olha, eu estou dando conselho para vocês escolherem o melhor. Não vai caminhar segundo a tua cabeça, né? Não vai querer agir sem conselho, né? Por exemplo, fazer um arroz. Arroz é uma coisa tão fácil de fazer, né? Eu, por exemplo, eu pego uma xícara de arroz, eu lavo, deixo escorrendo na peneirinha. Na panela eu boto um pouco de azeite, de óleo, e cebola, só cebola. Dou uma fritadinha na cebola, jogo o arroz, dou uma fritadinha, boto sal e ponho água no ponto certo. Parece tão simples, né? Mas não é. Se você não souber dar o ponto certo, a quantidade de água certa, não observar, não apagar o fogo na hora certa, você não vai ter um arroz gostoso. Você pode ter um arroz seco, que nem de restaurante, que eu não gosto, ou um arroz empapado. Mas existe o ponto do arroz macio. Não é seco, nem é empapado, é o ponto certo. Então, para viver também, amados,
amados e amadinhas. Mariazinha, querida, existe o ponto certo para viver, né? A maneira certa, o comportamento certo, a atitude certa, para se alimentar, tem a comida certa, Elza, querida, tenha o alimento certo, a hora certa, tudo isso tem que ser feito conforme o conselho de quem sabe, né? E no caso do nosso Deus, Ele nos aconselha como viver uma vida vitoriosa, como viver uma vida feliz, como viver uma vida frutífera, que dá frutos, que prossegue, que avança e não uma vida estagnada. Então eu vou ler para vocês aqui o Salmo 1, e uma coisa também que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se uma pessoa, uma única pessoa, aceitar Jesus na vida, né? Ouvir uma palavra nossa, minha ou sua, e a vida for transformada, já valeu a sua existência, já valeu o nosso nascimento. Então eu não fico preocupada com quantidade de pessoas, não. Quando a palavra que eu falei lá na igreja presbiteriana, quando eu falei aquela palavra, Deus não dorme nem cochila, estava já batendo 6.000 pessoas que viram a palavra. Eu fico tão grata a Deus, mas não me importa se é 6, se é 60 ou se é uma só. Se uma pessoa ouviu e entendeu, aceitou, entregou a vida ao Senhor, já basta a nossa existência. Mas por isso que a palavra de Deus deve sempre ser ensinada, porque alguém, em algum coração cuja terra está saudável, está fofa, cuja terra está afofada, ali vai produzir fruto. Então vamos ler aqui o Salmo 1, que parece um salmo muito simples, todo mundo sabe de cor, mas que tem um ensinamento tão grande. Bem-aventurado é a mesma coisa que dizer feliz. Feliz o homem e a mulher que não andam segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que não anda com Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores, aqueles que não querem andar no jeito certo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês já viram que numa classe de escola, tá aí a Solange que é professora, ela lembra bem disso, tem os alunos que levam o ensino a sério. Estuda, se prepara, estuda para a prova, presta atenção na aula, gosta de aprender. E tem aqueles que vão só para, enfim, não vão para aprender, vão para atormentar. Mas bem-aventurado é aquele que quer conselho, aquele que quer aprender, aquele que quer andar no caminho certo. Esse é feliz. Se esse é feliz, o outro não pode ser feliz, é infeliz. Antes, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Você fala assim, hoje em dia, quem que é escarnecedor? Tem tanta gente que zomba da vida cristã, tem tanta gente que zomba do casamento, tem tanta gente que zomba da mulher que educa os filhos. Deixa se virar, quando crescer ele procura o caminho dele. Então, tira da pessoa, quer apagar da pessoa a qualidade que ela tem por servir a Deus, né? Então, são os escarnecedores. Mas o contrário disso, então veja bem, não é para andar no conselho nem do ímpio, nem do pecador, nem do escarnecedor. São 3 classes de pessoas que não ajudam a ninguém, e nem a si próprio, né? Antes, agora vamos ver o contrário disso. Antes, Deus vai se alegrar com aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é que medita na Bíblia de dia e de noite? Você vai dizer assim, ninguém. Mas quando você anda procurando andar direito, você está seguindo a lei do Senhor. Quando você vai dormir e agradece por tudo que aconteceu e pede a bênção de Deus para você, para sua casa, sua família, seu país, você está meditando de dia e de noite, né? Maravilhoso isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então a pessoa, o primeiro, que é o escarnecedor, ele vai ter um fim muito triste, ele vai sofrer, vai ter problema, muitas vezes vai ser preso, se torna viciado,
Enfim, tem tanta coisa ruim que pode acontecer com a vida dele. Mas aquele que anda segundo o conselho, a orientação de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser semelhante a uma árvore que ela é plantada junto a uma corrente de água. Sabe aqui, eu faço ginástica com o Zé Luiz. Acho que eu já falei isso para vocês. Eu faço pilates com o Zé Luiz terças e quinta. E a gente passa num prédio. Ô Tacílio, querido, bem-vindo. Mariazinha, Elza, tanta gente maravilhosa. Eu passo num prédio, quando nós vamos fazer ginástica, o prédio tem assim uma testa na frente. Sabe quando tem um prédio e tem uma testa na frente? As plantas que estão embaixo desta proteção, dessa testa, elas não são muito prejudicadas pelo sol. Ela tem assim o valor do sol perto, a vitamina do sol, mas o sol não arde em cima dela, tá na dose certa. Então, essas plantas que estão no ar livre, mas plantadas em boa terra, protegidas do excesso de sol, elas são viçosas. Então eu falei para os alunos, tá vendo? Aquelas que estão ali estão muito mais bonitas. É a mesma planta que está aqui, no mesmo jardim. Só que está fora da proteção daquela testa, e a terra é a mesma, é molhado diariamente pela mesma pessoa que molha, mas acontece que ela não é viçosa. Porque aqui diz assim, aquele que anda conforme Deus orienta, que tem o seu prazer na lei do Senhor, Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite, quer dizer, ele quer andar, ele não é trapaceiro, ele não é mentiroso, não é trambiqueiro, ele não engana os outros, ele não gosta de coisa errada, ele anda direito. Então é o que medita na lei do Senhor neste dia. Então ele vai ser semelhante, né? Vamos botar uma ilustração. Ele vai ser semelhante a uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amado, isso é maravilhoso. Nós temos vivido, eu e meu marido, uma vida de prosperidade. Não é de dinheiro, não é de riqueza. É tudo dando certo. Às vezes a saúde dos velhos começa a enroscar e falar, Senhor, eu espero que para o meu marido o Senhor dê o sobrenatural. Não vamos olhar para a idade, nem para os sintomas, vamos olhar para as promessas de Deus, que Deus é o nosso abençoador. E realmente o Zé Luiz continua sendo um homem abençoado, e eu também, graças a Deus, meus filhos e meus netos. Então, se a árvore está plantada no lugar certo, no caso nós aqui, plantados em Deus, plantados na palavra de Deus, vivendo os princípios de Deus, então é igual a árvore plantada perto de um rio. Aquela água fresquinha, cuida da raiz da árvore, e a árvore leva aquela aguinha cheia de vitamina lá para as folhas, para o caule, para as flores, para os frutos. Então aquela árvore está sempre bonita. Mas se você pegar aquela árvore, tirar dali e colocar num deserto, ela vai ser destruída. Então, amados, nós não nascemos para viver plantado em deserto. Nós não vivemos para andar no conselho do ímpio, no caminho do pecador, na roda do escarnecedor. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós viver perto do rio de água viva. A Bíblia diz que Jesus é o nosso rio de água viva. Ele é o pão da vida. Ele é a vitamina, Ele é a esperança, Ele é a alegria. Quem está plantado no Senhor vai dar fruto, vai ser bonito. Hoje me mandaram um videozinho de uma florzinha bem bonitinha, coloridinha, mas ela nasceu na pedra. Deus é tão maravilhoso que abençoa até quem está na pedra. Mas se você tiver plantada no rio de Jesus, você vai dar muitos frutos, muitas flores e muitas folhas. Aí, eu vou ler esse finalzinho.
Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, ao contrário disso, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, vai voando. Não tem lugar fixo, não tem família, não tem respeito, não tem emprego, não tem estudo, vai voando, está sempre voando, tá? Uma pessoa que não tem estabilidade. São como a folha que o vento, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Agora eu quero ler numa outra tradução na Bíblia Mensagem. Tá bem pequenininho aqui, mas tá bem interessante, né? Para a gente meditar. Como é que nós estamos vivendo? Estamos com a nossa raiz na água fresca de Jesus ou estamos numa terra seca de pedra, de murmuração, de encrenca? Eu não merecia isso, papapá, e só bravo, só responde, só xinga. Cuidado com o fruto que você está dando. Então, Salmo 1, na tradução Mensagem, diz assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não vai lá no bar do pecado. Você não anda à espreita do beco sem saída. Não anda. Você não frequenta a escola dos debochados e dos desbocados, né? Precisamos tomar muito cuidado. Eu sou uma pessoa muito falante, muito comunicativa. E eu tinha uns hábitos de falar algumas palavras assim, não muito boas, né? Não vou repetir aqui. Aí um dia eu descobri que atrás de cada palavra, tipo palavrão, palavra inadequada, tem um demônio. Falei, não vou usar minha boca para demônio mais, em nome de Jesus, quero falar coisa boa. Bem-vinda, Beth Festa, você é preciosa, seu trabalho é lindo. Pena quem está longe, né? Mas um dia a gente fica perto, se Deus quiser. Então diz assim, vou ler de novo. Como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita do beco sem saída, você não frequenta a escola dos debochados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden é no paraíso, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia, né? A Bíblia costuma dizer também que o ímpio, ele escorrega, ele está escorregando para um abismo, mas nós estamos fincados, a nossa raiz está fincada na árvore da vida, que é Jesus Cristo, a palavra dele, o ensino dele, e a gente prospera. Então o desejo do meu coração nessa tarde é que você crie o hábito de pegar um versículo e falar ele, orar ele, crer nele e viver segundo esse conselho, né? Crie o hábito de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de ser uma bênção na mão de Deus. Às vezes, bênção na mão de Deus não é aquele que prega exatamente, mas aquele que ajuda um vizinho, aquele que ajuda uma criança, aquele que ajuda um idoso, aquele que dentro de casa trabalha com alegria, né? Faz o serviço com alegria, não murmurando, né? Aonde Deus coloca, você é luz do mundo e sal da terra. Que nós sejamos assim. Não como o ímpio que lança de si lodo e lama, mas sejamos aqueles cuja vida floresce, né? Floresça aonde Deus te plantou, né? Aonde Deus te coloca, seja ali uma pessoa florescente. Dou graças a Deus pela Bíblia. Cada vez que eu leio, eu percebo coisas novas. E tantos anos, né, que eu leio a Bíblia. Eu estava fazendo a conta ontem.
Eu já tenho 55 anos de vida cristã. Ó, bastante, né? Aceitei com 20. Estou com 75, indo para 76. Sempre lendo, sempre estudando. Não sei nada ainda, mas eu amo aprender as coisas de Deus. E o meu marido um pouco mais que eu, e ele lê. Eu estou aqui ministrando, compartilhando com vocês, ele está lá no quarto lendo a Bíblia. Isso ele faz. Se ele não estiver no quarto lendo a Bíblia, lá na mesa dele, no escritório dele, ele está trabalhando. Lava uma louça, varre um quintal, e vai lá embaixo, tira uma folha seca, e vai no mercado, e vai na farmácia, e vai no banco. Ele não para. Então é uma vida frutífera, graças a Deus. Então que você seja minha amada e meu amado, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas frescas. Que as tuas folhas não caiam, não seja desanimada, seja firme. Que as suas flores apareçam para alegrar as pessoas. O seu perfume, que saia cheiro bom de você, né? O perfume de Jesus saia de você e que você possa dar muitos frutos enquanto você vive. Obrigada, Rosinha, Sueli, Bete Festa, Solange, Edna, Ivone, Carmen, Luísa, que Deus abençoe todas vocês. E vamos orar a Deus para que Deus continue nos dando a graça e a vitória dele. Deus querido, cada pessoa preciosíssima que está aqui conosco hoje à tarde, renova nelas, Pai, o perfume das flores, renova nela a alegria dos frutos, renova nela o frescor das árvores, das folhas, renova a primavera no coração das minhas amadas. Coloca flores, coloca alegria, coloca esperança, Senhor. Traga cura nas enfermidades, desembaraço nos problemas, ânimo, disposição. Derrama a vida de Jesus nessas pessoas, Pai. E naquelas que vão ouvir não sei quando, vai ficar na live, que elas possam ser atingidas pelo Deus que se alegra com a nossa vida, que nos planta junto a ribeiros de água, para que nós sejamos pessoas produtivas, florescentes, frutíferas, cheias de vida, que nós possamos dar sombra para os cansados. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso. Mais uma vez eu peço pelos enfermos, o Tibúrcio, a Francisca e os demais. Te peço pelos encarcerados, as viúvas, os órfãos, pelos refugiados, pelos que estão em guerra. Venha o teu reino, Pai, venha a tua paz sobre nós. E venha também a tua graça, o teu desembaraçar na nossa nação brasileira. Traz, Pai, o teu mover em favor do brasileiro. Se levanta em nosso favor. Nós te suplicamos porque nós cremos num Deus tão perfeito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos e queridas. Que prazer estar com vocês. Ore pela minha vida, a vida dos meus filhinhos, dos meus netinhos, a vida da nossa igreja, da nossa família, da sua família também, da nossa nação brasileira. E vamos avançando, vamos vencendo, vamos dando fruto, dando flores e dando sombra para quem está muito cansado. Amém? Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até, se Deus quiser, segunda-feira sem falta. Amém? Beijo, tenho célula hoje à noite, não vão perder, minhas amadas. Minha turma da célula, não perca. É uma alegria poder falar e desfrutar do Senhor Jesus. Carmen, Sueli, Bete, Elza, Solange, Ivone, Luísa, todo esse povo aí, o Tacílio, esse povo maravilhoso. Deus abençoe vocês. Orem por mim, meu marido, e também pelo trabalho que faremos agora em maio, lá na igreja de Uberaba. Beijo, amamos vocês. Tchau, tchau.